Jogadores ingratos com o nosso tricolor. Jogadores que saíram pela porta dos fundos do Fluminense. E como tem, meus amigos e minhas amigas. E no nosso vídeo de hoje eu vou destacar 11 jogadores ou a seleção dos jogadores mais ingratos da história com o Fluminense nos últimos anos. Então, partiu sem mais delongas. E como ele era ruim pra caramba, só performou bem no Fluminense, era caneleiro pra caramba, eu começo elencando aqui para o nosso gol, o nosso ceifador, né, Henrique Dourado, até porque, como recordemos aqui, após uma temporada mágica pelo Fluminense, o nosso querido ceifador simplesmente, né, após receber uma proposta do Flamengo, forçou a barra para sair, saiu pela porta dos fundos do Fluminense para o Flamengo, onde ele não jogou nadinha de nada. Então eu coloco aqui elencando o Henrique Dourado em primeira. Já o próximo jogador que a gente vai ver aqui é um jogador aqui que eu vi a ingratidão dele na minha infância, no caso, né? E eu não entendi ainda muito bem de futebol, mas eu vi que ele forçou a barra para sair. Isso foi lá nos anos... antes do ano 2010 na ocasião. Eu elenco aqui, pessoal, o Dalton, sim, para a nossa zaga temos esse zagueirão aí, que após sair do Fluminense forçando a barra, e se eu não estou enganado, entrando na justiça até, inclusive, não conseguiu performar nunca mais em nenhum clube. Inclusive foi parar no Bangu aí, teve uma carreira assim muito, mas muito triste, né? Até porque, como dizem muitos aí, a bola pune. Então eu elenco aqui Dalton. E pensar, meus amigos e minhas amigas, que nós tricolores até fizemos música para esse aqui, que eu coloco aqui na nossa zaga ao lado do Dalton, é o Ione Gonzalez, centroavante aí que não faz gol, centroavante aí que nunca mais foi o mesmo, nunca mais teve uma temporada incrível após, né, não querer renovar com o Fluminense, após ter tido uma boa temporada aí na era Abad ainda, a torcida ter o abraçado, mas ele não quis renovar com o Fluminense aí porque o Fluminense estava na pior, e é aquilo, claro, como no ser humano aí, como a gente conhece, muitas pessoas quando você tá na pior vão te abandonar, e esse aqui é o caso repleto do Ione Gonzalez. Com o Fluminense na sua pior fase, o Ione Gonzalez decidiu não renovar, decidiu forçar a barra, saiu para o Benfica, depois foi parar no Corinthians, depois no Ceará, e era aquele centroavante que não fazia gol, nunca mais conseguiu repetir a sua fase aí mágica que ele teve no Fluminense. Então, no meu ver, sim, mais um jogador ingrato que saiu do Fluminense pela porta dos fundos e que eu jamais quero ver de volta no Fluminense. E seguimos agora com ele, esse cara aí que ama a torcida tricolor, sim, vou colocar ele aqui na nossa lateral, o Gustavo Scarpa, né, pessoal? Aquele cara que manda tchauzinho, aquele cara que não respeita a torcida do Fluminense, mesmo vestindo a camisa do Fluminense, peitava a torcida, entrou na justiça contra o clube, não quis saber de nada, não teve a menor consideração com o Fluminense ter abrido as suas portas lá em Xerém para ele se transformar em um jogador profissional. Então esse daqui, no meu ver, de todos que eu vou citar, é o mais ingrato de todos. Gustavo Scarpa aqui vigorando, que seja feliz lá no Palmeiras, mas cara, você é muito ingrato, cara, você é muito falso com o Fluminense, você se beneficiou das instalações do clube e saiu sim muito, mas muito mesmo pela porta dos fundos. Então não é à toa que quando você chega aqui no Maracanã, você é um dos jogadores mais odiados pela torcida do Fluminense, um dos jogadores mais xingados pela torcida do Fluminense, porque você saiu tanto pela porta dos fundos, como você também peitou a torcida do Fluminense. Você tem que aprender a respeitar o clube, você tem que aprender a respeitar essa armadura aqui, até porque sem essa armadura aqui, cara, você não seria nada. Então você é sim ingrato pra caramba, Gustavo Scarpa. Se um dia você ver esse vídeo aqui, cara, então a bronca da torcida tricolor com você é sim com muita, mas muita razão. E prosseguindo agora, pessoal, é claro que a gente tem que completar a nossa outra lateral, e ninguém melhor do que o nosso querido Ayrton Lucas, jogador formado em Xerém e jogador que assim que saiu do Fluminense apagou todas as fotos do seu perfil jogando pelo Fluminense, como se ele nunca tivesse jogado pelo Fluminense, e também jogador aí flamenguista no português, claro, né, que já demonstrou torcida para o Flamengo nas suas redes sociais. Então um jogador assim que saiu sim pela porta dos fundos do Fluminense, apesar de ter saído em uma negociação, mas depois que saiu do clube, galera,
desvalorizou, desmereceu o nosso clube. Então eu coloco aqui Ayrton Lucas, porque, pelo amor de Deus, mais um criado em Xerém que fez abobrinha, que fez besteira aí, vacilou com a torcida do Fluminense. Então, como no caso Scarpa, eu espero que o senhor Ayrton Lucas passe muito longe das instalações do Fluminense. E tido por muitos como motorzinho do Fluminense aí, durante o período Odair Helma, temos aqui o volante Dodi, volante esse que o Fluminense tirou lá do Criciúma e que na hora de renovar, né, pediu valores exorbitantes, forçou a barra para a saída e até acabou não sendo relacionado para os últimos jogos, terminou o seu contrato lá de forma melancólica e saindo pela porta dos fundos do Fluminense. Então coloca aqui Dodi. E completando o nosso meio campo agora, pessoal, temos aí o meia atacante Gerson, jogador aí muito badalado em 2015, queria ir para o Barcelona, não queria ir para Roma, e aí acabou indo para Roma, mas que depois que voltou da Europa, voltou aí para o Flamengo e voltou dando declarações infelizes aí, dizendo que até tinha apanhado do seu pai para jogar na base do Fluminense, ou seja, um jogador assim que cuspiu no próprio prato que comeu. Se ele era flamenguista na sua infância, ok, agora precisava o cara dar uma declaração daquelas, pessoal, ou seja, então entra aqui o Gerson na ocasião, ex-Flamengo, porque saiu assim de forma normal, mas depois que voltou da Europa, voltou dando declarações infelizes aí, cuspindo no prato que comeu, não sendo nem um pouco grato com o Fluminense. Então eu te coloco aqui sim, Gerson, na lista dos jogadores mais ingratos dos últimos anos com o Fluminense, e que passe longe do Fluminense, tá, Gerson? Ok? Você não queria jogar no Fluminense? Então você se usufruiu das instalações da base de Xerém por anos, para depois sair falando merda no português, claro? Então, desculpa, cara. Passe longe do Fluminense. Agora, pessoal, completando o nosso meio campo, temos aqui também a joia Miguel, né? Que o seu pai aí tão badalado, né? Fez caso, fez o atleta sair aí precocemente do Fluminense e hoje nem se ouve mais falar de Miguel. Então eu coloco aqui sim Miguel, porque ele saiu entrando na justiça contra o Fluminense, apesar de eu saber que isso daí tem total influência com o seu pai aí, que também é seu empresário. Então, né, Miguel é um dos mais ingratos assim nos últimos anos com o Fluminense, e eu coloco aqui ele na nossa seleção de jogadores mais ingratos com o Fluminense aqui, vigorando, porque foi um jogador que saiu pela porta dos fundos, colocando o clube na justiça e não tendo a menor gratidão também por ter se usufruído das instalações de Xerém aí por anos. E para praticamente fechar, pessoal, seguimos agora com o Marcos Paulo, jogador aí formado em Xerém também, cria de Xerém, que fez um baita caso para renovar com o Fluminense, acabou não renovando, acabou indo para o Atlético de Madrid, e lá inclusive ele nem joga no caso, né? Então eu coloco aqui Marcos Paulo, porque era um jogador que tinha tudo assim para ter o carinho do torcedor, jogador formado em Xerém, mas no final das contas o que o Marcos Paulo fez? Deu um tapa na cara do Fluminense, achando que o Fluminense não tinha direito de ganhar nenhum real pela sua formação, e o Fluminense ganhou merreca com a sua saída aí, né? Porque o Marcos Paulo não quis renovar, o Marcos Paulo fez o jogo dele todo duro, né? Se aproveitou do subterfúgio aí da lei e saiu assim pela porta dos fundos sem o Fluminense ganhar um real com ele. Então é um jogador assim que, pra mim, super ingrato com o Fluminense. E Pedrão agora sim, esse cara aí, né, que saiu do Fluminense para a Fiorentina e depois voltou ao Brasil para o Flamengo, tem um caso semelhante ao caso Gerson, pessoal. E por que ele tem um caso semelhante ao caso Gerson? Porque, pessoal, ele depois que voltou da Europa, voltou aí falando abobrinha, voltou colocando o clube na justiça, culpando o Fluminense por uma lesão que ele teve. Agora imagina se a moda pega, jogador colocar o clube na justiça por causa de uma lesão que ele tem em campo. Então, quer dizer, um dos jogadores mais ingratos e uma das maiores decepções aqui que eu tive como tricolor, né, é o caso Pedro aí, né, que foi jogar inclusive no principal rival e começou a dizer que sempre foi Flamengo, ia desmerecer o Fluminense, o clube que o abraçou, inclusive quando ele foi mandado embora da base do seu queridinho Flamengo. Pois é, pessoal, ingratidão assim sem limite do senhor Pedro. E para fechar é Everaldo.
Hoje vai ter ousadia, se ferrou, irmão. Sim, coloca aqui Everaldo, jogador que saiu com uma baita marra, jogador que não era ninguém antes do Fluminense. Após o Fluminense o trazer ou tirar lá do São Bento, com todo respeito ao São Bento, mas sabemos que não tem como comparar com o Fluminense, com a história do Fluminense. E assim ele foi para o Corinthians, lá no Corinthians não performou, e depois, né, nos últimos tempos aí, como eu vi, comecei a rir da cara dele, ele foi parar aí no Sport, e inclusive na reserva do Sport. Então, né, Everaldo, muita marra para pouco futebol. O cara tinha tudo para performar bem no Fluminense, para continuar rendendo bem no Fluminense, mas por ganância, né, na pior fase do clube, ele foi lá e abandonou o clube, foi para o Corinthians e no português claro, se lascou. Não joga mais nada, tá completamente desaparecido, ninguém mais fala de Everaldo. Agora, se ele tivesse continuado no Fluminense, a história com certeza poderia ter sido muito diferente. E bom, meus amigos e minhas amigas, esses são os 11 jogadores aí, a seleção dos 11 jogadores mais ingratos do Fluminense aí nos últimos anos, eu acredito que na era 2000 aqui. Mas, se você que chegou ao final desse vídeo lembrou aí de mais um jogador ingrato do Fluminense que eu não destaquei para colocar aqui no nosso banco de reservas, comenta aqui embaixo, fechou? E de todos esses jogadores que eu citei aí, qual na sua opinião mais te decepcionou? Também comenta aqui embaixo, fechou? E dessa forma, sem se estender mais, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like tricolor e de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abração e fui, pessoal!